Sejam muito bem-vindos a mais um módulo e hoje eu vou falar para vocês as 5 principais doenças que acometem os idosos. A primeira doença é a hipertensão. É uma doença muito comum, tanto em jovens quanto em idosos, e em idosos mais até. Às vezes até pela quantidade de medicamento, às vezes pela quantidade de medicamento ou por qualquer outra doença acometida nesse idoso. A hipertensão, ela é considerada a hipertensão a partir da pressão 14/9, 140/90, né, milímetros de mercúrio. Se você não sabe tirar a pressão, existem aparelhos eletrônicos, tanto de pulso quanto de braço mesmo, você consegue aferir a pressão do idoso ali. Geralmente as pessoas idosas já sabem que são idosas, a família sabe, né, que o idoso é hipertenso, então geralmente eles já se tratam, mas é sempre bom estar atento aos sintomas, que é dor na nuca, fraqueza, tremedeira. Tudo isso são sintomas de que a pessoa pode estar hipertensa naquele momento, então é importante que vocês saibam sobre hipertensão também. A segunda doença que acomete muitos idosos é a diabetes tipo 2. Existe diferença da diabetes tipo 1 para a diabetes tipo 2, mas a mais comum em 90% dos idosos é a diabetes tipo 2, onde o corpo para de produzir insulina ou produz insulina, mas mesmo assim ele não consegue... Volta. Quero explicar isso de forma mais correta possível, então pera. A segunda doença mais comum entre os idosos é a diabetes tipo 2. Ela é uma doença que acomete 90% dos idosos. Ela é muito comum também. Quando o idoso começa a comer os alimentos, aquela glicose ela não é quebrada, né, dentro do corpo da forma que deveria ser. O corpo ou ele produz muito pouco ou não produz a insulina. Então, a gente tem que também ficar bem ligado em relação à diabetes, mas geralmente idosos também já sabem, né, que tem diabetes, ou a família já sabe, já é algo tratável. Você precisa ficar atento aos sintomas. Que os sintomas. Muita sede, vontade de comer doce, muita sede, muita vontade de comer doce. Tudo isso pode causar, né? Não, pera. Precisamos ficar muito precisamos ficar muito atentos aos sintomas, tá? Que é fadiga, fome em excesso, sede em excesso e o idoso começar a urinar, tá? Excessivamente. A terceira doença é a doença de Parkinson. É uma doença muito comum, tá, entre os idosos. Ela é uma doença neurológica degenerativa e ela
acomete uma parte do cérebro, tá? Onde a gente chama de substância negra. Eu não vou entrar muito a fundo sobre a doença, mas isso é comum em idosos e pode causar demência, pode causar transtornos bipolares. Existem várias coisas que podem ser causadas pela doença de Parkinson. Infelizmente, a doença de Parkinson, ela não tem tratamento. O tratamento dela, existe um retardamento ali, que você pode retardar a doença, mas os sintomas são basicamente esses. O idoso pode ficar também agressivo, ele começa a tremer muito, não se sentir bem. Então, esse é outro sintoma do... Não! Pera! A doença de Parkinson, ela pode causar, além da demência, ansiedade, depressão e todas essas doenças neurológicas que são mais comuns de você ver sintomas, né? O idoso também pode ficar agressivo, então muito importante que vocês saibam disso, mas geralmente a família já sabe que o idoso está apresentando Parkinson, o médico do idoso já sabe que ele está apresentando isso. Infelizmente não temos tratamento para essa doença, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para o idoso com um estilo de vida, né, mais saudável, para que o idoso consiga, na forma que der, se locomover, se mover, e com a ajuda do cuidador, isso tudo fica mais fácil. A doença quarta doença que acomete muitos idosos é a doença de Alzheimer, tá? O Alzheimer, ele é uma doença degenerativa também, ele afeta as funções cognitivas do idoso, e você... Não, volta, que eu não quero ficar... A quarta doença que mais acomete os idosos é a doença de Alzheimer. Provavelmente vocês já viram em algum momento algum idoso com essa doença. É uma doença muito triste. Ela afeta, né, as funções cognitivas do idoso. Ela faz com que o idoso perca a memória recente. Então é muito comum de você estar com o idoso lembrar coisas de 1900 e muito, 1800 e muito, e não lembrar o que ele acabou de comer. Tá? Com o tempo, ela vai afetando a memória recente também, tá? Ela afeta o aprendizado, a memória, ela afeta a orientação, a compreensão e inclusive também a linguagem. Então, com o tempo, né, com muitos anos, né, dessa doença, o idoso começa a não falar mais, e é uma doença que degenera mesmo o idoso, e é muito comum entre as pessoas idosas. A quinta doença que mais acomete os idosos são câncer. A quinta doença que mais acomete os idosos... A quinta doença que mais acomete as pessoas idosas é o câncer. O câncer nada mais é que células que se revoltam dentro do... O câncer nada mais é que células que se revoltam dentro do corpo e causam câncer em certos lugares. Quanto mais velha a pessoa é, mais a tendência tá disso acontecer. O câncer, ele pode aparecer em qualquer lugar, pode ser qualquer tipo de câncer. Não tem como explicar exatamente, o idoso tem tendência a ter câncer no X lugar. Não, pode aparecer em qualquer lugar, depende da genética, do histórico da família, depende de como o idoso levou a sua vida inteira. Então, essa também é uma possibilidade de doença.
E essas são as 5 doenças que mais acometem as pessoas idosas.